cera num vaso rachado, é só pegar o vaso, botar na luz e tu vai ver as rachaduras tudo. Então, é isso. E assim, queridos, esse espírito lida dessa forma. Então, eu sempre pergunto, quer saber a verdade? Eu sei que todos vocês aqui sempre querem saber a verdade. Então, eu não tenho constrangimento de fazer oração e enviar as orações e ouvir o que o Senhor fala. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus. Agora, Jezabel está amarrada, no espírito de feitiçaria está amarrada em nome de Jesus, não tem autoridade na minha vida, eu não vou fazer carinho na fuça do diabo, não vou, é isso. Tá? Quer ser liberto? Siga os que o Senhor falou e pare de andar como o mundo quer, pare de andar como se diz, nesse movimento gospel, que está indo de gospel, como se diz, de guspe em guspe, está indo para o quinto dos infernos, igrejas onde tu não vê transformação, tu não vê, como se diz, tu não vê libertação, tu não vê cura, tu não vê famílias restauradas. Amados, é restauração. Você veio para Jesus, largou tudo que não é de Deus, você vai se restaurar. Tu e a tua casa vão ser restaurados. O espírito de morte que quem mata, quem declara palavras de maldição contra os cristãos, contra os profetas de Deus, é o espírito de feitiçaria. Esse é o espírito que mata. Fora isso, não, porque Deus veio para quê? Jesus veio para quê? Para nos ensinar a verdade, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Olha, queridos, se Paulo confrontou Pedro lá, porque Pedro estava de repente, por causa dos judeus, estava querendo que os novos convertidos se circuncidassem. Não, a lei acabou, né? Acabou. Então, amados, estejam firmes no Senhor, não se vendam, não é por causa de um barulho lá que toca, que canta, que é bom, que é bonito. Cadê a unção de Deus? Porque se tu tem um chamado na unção do Senhor para louvar ao Senhor, você pode louvar chorando, você pode louvar entristecido, mas a unção que está no Senhor, você é vaso que o Senhor derrama da sua unção e passa e transborda, toca no coração dos irmãos, traz alegria, traz paz, traz vida, amados. É isso que acontece, sabe? Não é um louvor apenas de música que agita a carne, mas não faz nada no espírito. Tá? E esse é um dos maiores enganos que existe nos grupos de louvores. Tá? Então, queridos, muito cuidado, porque o diabo é sem vergonha. Tá? E ele gosta de andar camuflado. Eu não ando de braços dados com o maligno, não. Eu oro todos os dias pela minha família, eu oro todos os dias por cada um de vocês que estão nos grupos, eu oro mesmo, eu repreendo e amarro todo demônio, todo espírito contrário à palavra do Senhor, que tenta influenciar cada um de vocês, os seus esposos, as suas esposas, os seus filhos, os seus bebês, a sua saúde, o seu trabalho, tudo, as suas finanças, em nome, e oro mesmo, irmãos. Ontem eu fiquei orando por mais de... acho que umas 2, 3 horas, coloquei os escudos da palavra no final da tarde, logo depois que meu filho saiu daqui, nós estávamos conversando, botei as orações dos escudos e orei em línguas não sei quanto tempo, mandando fogo nos ares, aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Se você chegou até aqui, irmão, foi o Senhor que te trouxe, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou, e aqui nesta casa, durante muito tempo, amados, o pastor João pregou aqui durante 5 anos, e eu me dei conta essa semana, nossa, nós andamos com ele o mesmo tempo que ele andou e treinou o judeu, o Alberto Aleva, que ele ganhou para Cristo. Glória a Deus. E ele disse muitas vezes aqui nesta casa, muitas vezes, todo aquele que subir aqui na rampa,
nesta rampa aqui, com mente e coração abertos, não voltará de mãos vazias. E ele disse: minha filha, o Senhor me mostrou que no final da minha vida eu ia andar com um grupo que ia ser cheio do poder de Deus, que voariam pelas paredes, voariam no reino do Espírito, em nome de Jesus. Oh, Rabai, Lebalachari, Lacansi, Andarabassui, Olorocansi, Andaremas, Nerebahala, Labalachai. Os irmãos que estão no grupo, que tiveram a interpretação, pode falar em nome de Jesus. Pode falar. Sou eu quem falo com todos vocês. Prestem atenção nas minhas palavras. Pastor, Glória a Deus. Eu digo assim, né, que para a gente ter cuidado para não abaixar a guarda. É isso aí. Rapaz, e eu, Senhor, estou no vosso caminho, faço grandes coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, louvado e bendito seja o nome do Senhor, queridos. Então, amados, não deixe de colocar os... Pastora, Oi. Eu entendi que Jesus disse assim, e o meu objetivo é caminhar com vocês até o último dia. Glória a Deus, é isso mesmo. O Senhor diz: eu estou no vosso meio, eu que chamei cada um de vocês. Quando eu ouço isso, amados, meus olhos se enchem de lágrimas. Eu não os conheço, eu não os conhecia, mas o Senhor os conheceu muito antes. Quando cada um de vocês aqui estava em massa, em formação, no ventre da mãe de vocês, foi Ele que os escolheu, queridos. Então, não baixe a guarda, se mantenha firmes no Senhor. Se ainda toda a tua casa ainda não se converteu, diz ao diabo: eu te ordeno que tu solta a minha família, vá para o abismo. Declaro que o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para cobrir o meu esposo, os meus filhos, a minha esposa, todos os nossos familiares, em nome de Jesus. Guarda, guia e proteja, que o teu Espírito Santo convença a todos do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Não é por palavras bonitas, irmãos, é pela verdade. Pela verdade, em nome de Jesus. No rebaile irmãos, eu oro, sempre orei, abençoando a todos, e muito oramos para que esses irmãos fossem abençoados, que saíssem do local que ia ficar muito difícil para eles, e eles saíram. E agora, e que aqui o Senhor ia trabalhar na vida de cada um para transformá-los para aquilo que eles quiser, que o Senhor queria que eles fizessem. Cada um, não da forma como... Porque quando a gente segue o Senhor, irmãos, dá tudo certo. Dá tudo certo, em nome de Jesus. Então, amados, nós estamos no caminho certo. Eu lembro que o pastor João Carlos dizia assim: e se o diabo não está me atacando, pensa: Senhor, está tudo bem comigo? Está tudo jóia? Estou limpinho, Senhor? A gente precisa sempre. Logo que eu me converti, me disseram: peça discernimento espiritual. E eu comecei a pedir. Senhor, me dá... Porque eu não quero ser enganada, Senhor. Eu já fui metade da minha vida enganada, Senhor. Eu não quero, Senhor, porque eu achava que eu era uma pessoa boa e que isso era o suficiente. Eu ajudava as pessoas, já ajudava financeiramente, ajudava dando alimento, dinheiro, dando guarida na minha casa, tudo. Mas eu não tinha Jesus, mas eu achava que era boa. Só que isso não é suficiente, irmãos. Não era, porque somente em Jesus nós temos salvação. E aí, quando eu soube disso, eu fiquei com muita raiva. Como diz, com muita raiva. Que eu pensava que eu era de Jesus e não era, né? Mas aí, quando eu lembro que eu escrevi na minha primeira Bíblia que eu ganhei, eu escrevi: Senhor, eu não quero nada que não presta para mim, não quero para meus filhos, não quero para meus irmãos, para meus amigos, para minha cidade, não quero para o meu estado, não quero para o meu país, quero que todo mundo se converta a Cristo. E aí eu fui orando e estamos aqui, irmãos. Então, eu gosto muito de ver o crescimento dos irmãos, eu tenho alegria em ver as orações, eu fico ouvindo, agora que eu fiz a cirurgia, então estou
praticamente sem poder fazer muita coisa, mas eu leio. Ainda que meio assim, mas eu leio em nome de Jesus, escrevo com letra grande, não estou gritando para ninguém, estou gritando contra o inimigo, não contra as nossas vidas, a vida de ninguém aqui, em nome de Jesus. Torah lebalashnari achalabalasi. Ratoriaderi hasiandere lerekasi. Neremainianderemas. Sora cantaramas. Sintam a minha presença, eu estou no vosso meio e presido este pequeno grupo. Glória a Deus, irmãos. Tenho-vos abençoado, meus filhos. Eu estou no vosso meio. Eu sou o Senhor. Outra coisa, queridos, que teve num dia, não me lembro, eu acho que foi quando o Carlos, eu não sei quando foi, se foi quando o Carlos Francisco estava aqui, que o pessoal entrou numa discussão, era o irmão... Ai, Jesus. Esqueci o nome. Wesley? Wesley. E outro irmão, Brasil. uma outra irmã de Pensa Brasil. Eu não sei o nome de quem é. Mas assim, irmãos, o pastor João, podem nos perguntar, queridos, porque o pastor João, em primeiro lugar, ele tinha pessoas que ficavam assim, fazendo perguntas idiotas. Ele estava muitas vezes ali falando, o senhor ia revelar algo, daí surgia alguém, levantava a mão, uma pessoa que vocês lembrar dos vídeos, pastorzinho, prestem atenção nos tons das vozes. Perguntavam coisas ridículas e desviava do que era e ele cortava. Ou então perguntava assim, pastor João, quando o senhor esteve com Jesus, o senhor viu Salomão? Gente, era insuportável isso. E era sempre as mesmas pessoas, que o inimigo ficava tipo assim, por quê? Qual era a acusação do inimigo? Ai, mas tu que anda pecando nessa área aí, tu não vai pro céu. Era o inimigo acusando. Aí eles ficavam pensando, não, mas Salomão pecou um monte. Aí eles iam lá e perguntavam. E ele sempre dizia que ele até acreditava talvez que tivesse, mas que ele não viu. E aí eu lembro que teve uma vez que uma pessoa perguntou lá, aí um dia eu vi, ele disse assim, irmão, eu não sei, Jesus é que sabe. Disse bem assim. Outra vez, foi uma outra coisa que perguntaram. Ai, Senhor, me ajuda aqui agora que fugiu, tá repreendido em nome de Jesus. É algo muito importante, irmãos. Que vira e mexe o inimigo usa isso. Esqueci agora. Lembrei. Que perguntava assim, as pessoas insistem em se enganarem, que querem que diga assim, não, que depois do arrebatamento vai ter salvação. Não tem. Salvação vai ser para os 144 mil judeus, que não tem nada mais a ver com Cristo, irmãos. Porque quem se converter, judeu que se converter até o arrebatamento, ele deixou de ser judeu, ele ganha as bênçãos dos judeus, que eles não perdem as bênçãos materiais, e vão subir junto com a noiva. Depois esquece. Aí eu me lembro que alguém perguntou daquelas muitas insistências, ele olhou assim e disse assim, irmão, Deus que sabe, Deus é Deus, né? Deus é que sabe. Então, preste muita atenção. Outra coisa, não... tá errado o irmão ou a irmã que orou lá amaldiçoando o irmão. Não precisa fazer isso, irmão. Tem que amarrar os demônios, espírito contrário. Tinha que ter dito assim, olha, vamos perguntar para a pastora Sanderlina que eu vou esclarecer, queridos. Não, perderam tempo. Olha, eu não quero ter que desativar os comentários nos cultos, tá? Não quero. Mas então sejam sábios. Às vezes eu lembro a unção do Senhor derramando e os irmãos batendo boca. Escrevam ali, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não é nada de ficar batendo. Se alguém tem alguma dúvida, pergunte no grupo que eu vou responder. Eu vou responder, queridos. Nós não somos bruxos para amaldiçoar os irmãos. Eu não quero mal para ninguém, nem para os nossos irmãos que pisaram na bola, não. Está amarrado todo espírito de engano, todo espírito maligno. Eu os abençoo a todos. Abençoo o Paulo, a Jaimar, o Wilton, o Gilberto, as meninas, o Beni,
Eu os abençoo em nome de Jesus, porque muito orei por eles e tenho autoridade para falar, tenho autoridade porque oro e jejuo, queridos. E o engano bate em retirada, que o Espírito Santo de Deus convença a todos do que tem que ser convencido, irmãos. Não é humano, sabe? E eu não gosto, Deus sabe, de se eu falo alguma coisa que eu preciso dizer para alguém, é com constrangimento, viu? Constrangimento, queridos. Então, estejam fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muito orei, tenho orado por avivamento desde o dia que eu me converti, orado por lideranças, por pastores, sabe? Hoje, eu lembro que eu orei e jejuei um ano inteiro, aqui só pela minha cidade, pelos pastores da minha cidade. Orei e jejuei por 7 anos, praticamente quase todos os dias, pelo agir de Deus, pelo derramar e o transformar do Espírito Santo de Deus. Então, não é à toa, como disse Paulo, essas são as minhas credenciais. Paulo deu as credenciais dele. Sabe? O pastor João muitas vezes deu as suas credenciais, né? Como eu disse, mas eu sei em quem tenho crido, que é poderoso, né? E para me guardar, me sustentar, nos sustentar. E que essa seja a chave, a palavra de cada um de nós, irmãos. Em nome de Jesus. Eu sei que vai encerrar aqui em 7 minutos, mas vamos orar então. E irmãos, eu muito me alegro de vê-los, de ver o crescimento, de ver a graça, a sede, sabe? E, irmão, se você não sabe de alguma coisa, se você está com alguma dúvida, pode perguntar. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder. E, às vezes, eu demoro um pouco para responder, porque tem vários perguntando a mesma coisa. Aí eu trato numa célula, que nem hoje, vou lá e falo, sabe? E vou sempre me falar a verdade. Jamais vocês vão ouvir assim, passando a mão. Não, não vou. Nunca. Nunca, senão não seria eu. Tá? Não seria, eu não sento na mesa desse bicho. Eu viro a mesa. E Jezabel, amados, a gente confronta e atropela. E outra coisa, lá em Apocalipse fala que Jezabel, ela foi confrontada e ela teve 10 dias. Deus, na sua misericórdia, botou aqueles que estavam debaixo desse espírito 10 dias doentes. Para quê? Para que ela pense, e essa pessoa pense, se arrependa e seja salva. É muito interessante isso, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu. Então, como é que Elias deu um decreto, uma palavra de juízo contra o espírito de Jezabel. Ele confrontou o rei Acabe, confrontou Jezabel e confrontou o povo, irmãos, que era o povo que estava cocheando entre dois senhores, em dois corações. O povo que fazia com que acabava, que pecava, eles sabiam a verdade e iam adorar, iam ouvir iam adorar Baal, ia comer na mão dos profetas de Jezabel. Irmãos, ele confrontou e disse, hoje ainda, então, se Deus, vão ver quem é Deus aqui, de quem verdadeiramente Deus. Hoje vocês vão escolher, ou sigam a Baal, ou sigam a Deus. E o povo sabe o que aconteceu. Lá em 1 Reis 21:19, sabe o que aconteceu. E ele deu um decreto que Jezabel, no campo, que Jezabel ia ser morta, atropelada, e que ficaria o crânio e as suas faces, e as carnes dela seriam comida e espalhada no campo, que as aves iam comer. Virou pior que esterco, irmãos. Então é isso. Nós não andamos com mão dada com esse bicho. Ninguém aqui, queridos, ninguém. E muito cuidado, irmãos, muito cuidado, estejam muito atentos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja superabundante. E, amados, não esqueçam que quem é que Elias e Enoque estão lá dentro da Nova Jerusalém. Eles não passaram pela morte. E é esse espírito, é Elias que vai vir em carne, que está desde não sei quantos milhares de anos junto com o Senhor, se fortalecendo, vai vir aqui, voltar aqui. Depois, lembra que quando a noiva sobe,
a noiva está subindo para se encontrar, entrar dentro da Nova Jerusalém, vai encontrar os dois personagens, a noiva subindo, os dois personagens descendo, e vão se colocar lá nos muros das lamentações, lá na frente, e você sabe o que está escrito lá em Apocalipse. E mesmo assim, queridos, a gente sabe do que só 12 mil de cada tribo, menos a tribo de Dan. Então, que o Senhor ricamente abençoe a todos os pedidos de oração das necessidades que foram feitas aqui, oração de libertação, oração de cura, oração de fortalecimento, que o Senhor abra portas de emprego, que chame nos concursos aqueles que passaram, que o Senhor abençoe aqueles que têm trabalho próprio, que o Senhor, que aqueles que estão devendo para vocês venham ser abençoados e paguem as dívidas, que o Senhor venha fazer depósitos sobrenaturais para vocês pagar suas dívidas, ficarem livres, para que o inimigo não tenha nada contra nós, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja super abundante em nome de Jesus, que vocês tenham sabedoria, que entrem em economia de guerra, para que possa sobrar dinheiro, façam algo a mais. Vocês são criativos, porque o Senhor que os chamou, o Senhor que os ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Nós não servimos ao capeta, a nenhum demônio, nós não seguimos homens, nós seguimos Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o nosso bom pastor, e ele dá a vida pelas suas ovelhas, em nome de Jesus, e nós sejamos ovelhas do aprisco do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, pastora. Deus te abençoe. E desculpem a grossura. É melhor assim. Foi graça, não. Foi grossa, foi muito sensata. Pastor, eu quero perguntar algo. Seja fortalecida, pastor, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer algo? Tem um minuto. Boa recuperação. Tá salva essa reunião? Pastor, eu vejo que a senhora coloca alguns áudios. Exatamente. Pastor, eu vejo que a senhora coloca alguns áudios no grupo. E eu fico curioso, porque eu não vejo esse áudio em outra live que a senhora faz, que a gente não acompanha. Este não acompanha, porque este é o grupo, um pequeno grupo que o senhor está levantando, é o que ora e intercede por vocês todos os dias, às 11 da noite, às 13 horas, e o senhor está chamando, eventualmente está chamando mais pessoas. Então vai se preparando, daqui a pouco o senhor te chama. Amém. Glória a Deus. Não existe purgatório, irmãos, existe Hades. Os que morreram. Que pena, acabou.